O tema de hoje, a mente de Cristo. Esse tema é um tema que vai nos confrontar, é um tema que vai mexer com a nossa razão e vai nos fazer um convite a mudar, caso nós estejamos numa rota diferente, a permanecer, caso nós estejamos na rota certa, e, estando na rota certa, a continuar e aumentar esse fluxo para que a gente alcance mais pessoas. Então, o desafio para nós hoje é muito grande, apesar de ser um tema assim, tranquilo, a mente de Cristo, mas é um tema extremamente desafiador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Versículo 9 para finalizar. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, essa igreja alegre, essa igreja abençoada, que abençoou o apóstolo Paulo, que não somente financeiramente, mas encorajando ele também. Essa igreja esteve presente na vida do apóstolo Paulo, e ele aqui, ele dá uma espécie de orientação, não é uma ordem, entenda? É uma orientação. Preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No versículo 5, ele dá uma orientação, e essa orientação é baseada no mesmo princípio estabelecido no Éden. No Éden, havia um princípio estabelecido por Deus, e esse princípio é agora colocado por Paulo aqui, ou aplicado por Paulo aqui. No Éden, Deus deu uma ordem: não pode comer dessa árvore, pode comer de todas, menos dessa árvore. Aí você vai me dizer assim: mas pastor, no Éden foi diferente, porque no Éden havia uma ordem. Aqui Paulo está dando uma orientação, mas a ordem e a orientação são baseadas no mesmo princípio, o princípio da obediência. E eu te explico. No Éden havia uma ordem, mas essa ordem não foi baseada no impedimento. Eu explico isso no livro que eu escrevi acerca do perdão de Deus e a consequência do pecado. No Éden havia uma ordem, e essa ordem foi baseada na obediência, não no impedimento. É como se eu dissesse para você assim: não pode passar daquela porta, e aí eu vou e tranco a porta. Essa ordem minha não é baseada na obediência. Eu não espero que você obedeça, mas eu espero que você cumpra. Por quê? Porque eu impedi, trancando a porta, eu impedi que você passasse por ela. Agora, diferentemente, se eu disser: eu não quero que alguém passe por aquela porta, ou ninguém deve passar por aquela porta, e deixo a porta aberta, eu estou dando a oportunidade daquelas pessoas que estão sobre a minha autoridade obedecer ou não essa ordem que eu dei de não passar por aquela porta. Então, o mesmo princípio dado por Deus no Éden é estabelecido aqui no apóstolo Paulo. Tende em vós. Ele tá dizendo: vocês precisam ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? A mente de Cristo. E como se dá essa situação? Ele vai mostrar aqui. Agora, Paulo, no versículo 6, ele vai mostrar assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus. Paulo está mostrando que Cristo, ele é Deus. Todos os atributos, todas as características de Deus estão em Jesus. Cristo é Deus. Não há a mínima dúvida a respeito disso. E ele mostra que, diferentemente de Adão, nesse texto aqui, diferentemente de Adão, Cristo decide obedecer. Adão, ele decide desobedecer. E note que nós estamos aqui
falando Adão, porque a ordem foi dada para Adão lá no Éden. Então, Adão decide desobedecer. Não é uma questão de Eva, não. A ordem aqui foi dada para Adão. E Adão, diferentemente de Cristo, ele decide desobedecer. Cristo não, Cristo decide obedecer. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E aqui o primeiro ponto que eu coloco para você é a renúncia do status. A renúncia do status diz respeito, aqui no versículo 7 diz assim, ó, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo. Ele esvazia-se a si mesmo. No conceito de kenosis, ele diz que é esvaziar-se de si mesmo, não perder a identidade. Cristo não perde os atributos de Deus, ele decide abrir mão desses atributos para obedecer a Deus. Como? Se fazendo homem para viver entre nós como seres humanos, humilhando-se à forma humana, tomando sobre si todos os nossos pecados, para que ele pudesse nos justificar perante Deus, naquela situação em que o homem desobedeceu. E esse pecado agora não recai sobre a humanidade, mas recai sobre Cristo. Cristo se humilhou, ele tomou a forma humana, ele se entregou no nosso lugar. A cruz não era dele, a cruz era nossa. E nesse momento aqui, ele nos dá a condição de acessar o céu, de viver eternamente, porque ele decidiu morrer no nosso lugar. Aqui, em um mundo que se exige direitos e, colocações e reconhecimento, tudo, Cristo, ele decide sair do centro, ele decide se esvaziar. Ele tinha o direito, mas ele decide se esvaziar. Aqui, nesse mundo de reconhecimentos, direitos e tantas outras coisas, nós precisamos ter a liberdade de sair do centro, não da vontade de Deus, mas no centro das atenções. Escolher ficar aqui, no nosso lugar, para fazer a vontade de Deus. O segundo ponto dessa live, assumir a servidão. Jesus, ele assume a condição de servo. Olha só o que está escrito aqui no versículo 7. No versículo 7 diz assim, mas pelo contrário esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Olha aqui, ele assume a forma de servo, ele assume essa servidão, e mostrando para nós que a mente de Cristo, ela não é passiva, ela não fica vendo a banda passar, ela é uma mente ativa no serviço, ela é uma mente que vai além de simplesmente deixar de ser, mas ela busca fazer, ela busca ser uma mente ativa no serviço. É isso que eu e você precisamos ter. A mente humana, ela busca subir, ela busca postos mais altos, patamares mais altos. A mente de Cristo não, a mente de Cristo busca descer. Lembra da palavra que veio para Jeremias? Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias, desce a casa do oleiro, é descer. É que descendo, nós estamos subindo. O terceiro ponto, a obediência incondicional, que é aquilo que foi feito pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, né, um convite à obediência, porque eles poderiam não obedecer, mas eles decidem obedecer. E aqui Paulo está dizendo que a mente de Cristo, ela é governada pelo Pai, e não pelo nosso conforto pessoal, pela nossa vontade ou pelo nosso instinto de sobrevivência.
Paulo está mostrando que em algum momento nós vamos, para ter a mente de Cristo, nós vamos nos deparar com situações que vão trazer risco para a nossa vida. E é por isso que nós vemos tantos missionários indo até o cabo, até o fim, para cumprir a sua missão, porque eles não levam em conta, parece que esse botão de autossobrevivência, ele é desligado na vida dos missionários e daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aí esse botão é desligado e no momento do perigo, esse instinto de autossobrevivência, ele não sobressai, ele não aparece impedindo que o missionário, o líder, a pessoa cumpra a sua missão. A mente de Cristo, ela coloca de lado todo o seu conforto e todo o seu instinto de autossobrevivência para cumprir a missão que Deus colocou nas mãos dessa pessoa. O último ponto, antes da conclusão, é o custo do amor. O amor tem um preço. A cruz é a prova final aqui, ó. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. A morte, aqui, de cruz, nesse momento, é o maior ponto da humilhação de Cristo. Para um judeu, a morte de cruz era muito, muito humilhante. E aqui, Jesus está nos mostrando, Paulo está nos mostrando, através da vida de Jesus, que esse amor tem um preço, esse amor é sacrificial. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com esse amor. E esse amor verdadeiro, descrito aqui no versículo 8, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz, esse amor vai exigir de nós um preço, um sacrifício. A mente de Cristo exige de nós o amor, e esse amor tem um preço. O preço é o sacrifício. Em algum momento da nossa caminhada cristã ou que seja ministerial, nós vamos ter que pagar um alto preço. E o preço vai ser o sacrifício para realizar alguma coisa. E aqui eu fiz uma aplicação, eu coloquei, para ter a mente de Cristo, eu coloquei 3 pontos. O primeiro, substituir o orgulho pela humildade. Fazendo isso, nós estamos dizendo para qualquer situação que possamos viver que o nosso orgulho não vai estar acima do cumprimento da missão, do propósito de Deus na nossa vida. Segundo, o egoísmo pelo serviço. Hoje nós vivemos num mundo em que o individualismo prevalece para muitas pessoas, em muitos setores da sociedade. Mas nós, como cristãos, ou como pequenos cristos, nós precisamos refletir o serviço de Deus nessa terra. Nós precisamos refletir não o individualismo, mas o serviço. Jesus, ele toma forma, assumindo plenamente a forma de servo. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E esse é o exemplo que eu e você precisamos seguir. Em terceiro e último, a rebeldia pela obediência. A obediência é um princípio estabelecido por Paulo e estabelecido por Deus lá no Éden. O mesmo princípio, tanto na ordem de Deus, baseado na obediência, quanto na orientação de Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está pedindo, ele está solicitando, ele está orientando. Tende em vós. Ele não está impondo, não é uma imposição, mas é um pedido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento? O sentimento de obedecer. Obedecer à voz de Deus. E aí eu coloquei aqui. É um convite para ver o mundo na perspectiva de Cristo. O amor sacrificial. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
O amor aqui não é abrangente, o mundo todo. O amor aqui é sacrificial. É um amor intencional. Um amor que vai além do merecimento. Um amor que coloca de lado as nossas vontades, os nossos direitos, para exercer um amor que foi orientado e nos colocado por Deus através de Cristo Jesus. Que nós possamos viver nessa terra com a mente de Cristo, uma mente que escolhe obedecer ao invés de sacrificar. Deus abençoe a tua vida.